Dia 28 de novembro de 2024, cidade de Tiradentes, composto com 400 mil unidades habitacionais, considerado o maior conjunto habitacional da América Latina, onde a maioria, ou quase a totalidade das pessoas que moram na comunidade são de origem negras. E nós, fazendo esse trabalho, conseguimos enxergar um fio condutor nas nossas histórias, que vem através da Kika, da Valquíria, do Oubi e da Cláudia Canto, que sou eu. Então, nós conversando, na última reunião, a gente começou a contar as histórias das nossas vidas até chegar na cidade de Tiradentes. E percebemos um link muito comum, e para isso eu vou me apresentar de uma forma mais contextual. Meu nome é Cláudia Francisca do Canto, eu vim para a cidade de Tiradentes muito cedo, ou seja, com mais ou menos uns 10 anos de idade. Quando eu cheguei aqui, era o barro. Eu vim diretamente para o barro. Por quê? Porque não tinha a menor infraestrutura na comunidade, não tinha escola, não tinha supermercado, não tinha hospital, não tinha absolutamente nada. Foi como se eles tivessem aberto um terreno e nos colocado aqui, à margem das nossas próprias histórias. Eu sou oriunda de São Miguel Paulista, vim também de um cortiço, de uma casa emprestada por familiares, e nesse local nós passamos os maiores dissabores em nível de infraestrutura e também de concepção familiar. Eu não nasci na cidade de Tiradentes, até porque pela idade do bairro, como é que se diz? Talvez o que existiria seria mais próximo aqui, seria Itaquera ou Guaianazes em 1955. Eu nasci na Zona Norte, bairro do Curuvi. Morei, pelo que eu lembro, acho que em umas 3 casas lá na Zona Norte, que foi Vila Paiva, foi Tucuruvi, Vila Mazei, Vila Paiva, e tem uma quarta que eu suponho ter sido a casa do meu avô, só que meus tios, que eram os 6 irmãos, né? Segundo eu fiquei sabendo por uma das minhas tias, eles brigaram de faca para vender o imóvel, que era herança do meu avô, né? E cada um foi cuidar da sua vida. Eu fiquei órfão de pai, que eu esqueci de falar. Eu fiquei órfão de pai aos 4 anos de idade. Meu pai faleceu por afogamento aos 25 anos. Em 1959, eu estava a caminho dos 4 anos, e quando eu estava a caminho dos 8 anos, era filho único, e quando eu estava a caminho dos 8 anos, minha mãe se casou novamente. Aí mudamos da Vila Mazei para Vila Paiva. Isso foi num período aproximadamente de 3 anos. Aí me parece que o barco da família começou a afundar. Eu fui mandado para a casa da minha madrinha no Jardim Vila Galvão. Fiquei quase que um semestre lá. Aí voltei. E nisso que eu voltei, minha mãe já estava praticamente de mudança para cá, para a Zona Leste. Segundo ela, essa mudança brusca, né? Porque para mim foi brusca, porque a única parente que morava aqui na Zona Leste era a irmã dela, minha tia Olga, né? E aí nós mudamos da casa da Dona Francisca, que era casa de cômodo, né? Que era muito comum na época aqui na região, casas de cômodo, né? O famoso cortiço, né? E aí nós fomos para uma outra casa de cômodo que foi lá na Vila Verde, quase em frente à antiga fábrica Piloto. Eu nasci na periferia de São Paulo, mérito ou demérito, sorte ou azar, que tirem eles as suas próprias conclusões, quanto nós nada deixamos de conseguir, nem tampouco perdi. A periferia me deu sustentáculo para driblar grandes problemas, acho até que fiquei muito mais esperta
Só sendo muito esperta para viajar para a Europa com 500 euros no bolso e voltar com um sonho realizado, ou seja, me tornar uma escritora em um país onde 80% ou mais dos escritores é de uma classe mais abastada, de uma pele bem branquinha, ainda com assunto empregada doméstica, que é o resquício da escravidão no nosso país. Era uma casa muito engraçada, tinha teto, tinha água, tinha luz, não tinha ratos, tinha endereço, identidade. Foi nesse momento que a cidade de Tiradentes entrou na nossa vida. É desnecessário falar da importância e da alegria com que fomos contemplados e ganhamos uma casa própria. E daí que na cidade de Tiradentes não tinha hospital, não tinha supermercado, não tinha escola, não tinha absolutamente nada. Mas só quem vive em subhabitações ou quem já morou em favelas sabe a importância do que é ter um lar. Os outros poderão imaginar, mas compreender nunca. Eram mais baratos. O grande problema é que a estrutura das casas eram precárias. Por exemplo, essa primeira casa que nós moramos, na Parada 15, era banheiro para fora, não tinha reboque dentro e fora, era um tijolo. Tanto que no inverno você congelava dentro de casa. Eu acho que esse foi um dos motivos do falecimento da minha irmã, né? E depois, quando nós mudamos para Vila Verde, teve a Marizilda, minha mãe engravidou de novo, teve a Marizilda que faleceu também de broncopneumonia com 2 anos e 7 meses. Eu era quieto e era tímido. Tanto que eu sou tímido até hoje, mas hoje eu questiono se é... Hoje eu questiono se é tímido ou intimidado. O intimidado? Ou intimidado. Né? Eu sempre criei uma imagem de mim de uma pessoa tímida. Né? Mas esse intimidado por quê? Quieto eu sempre fui. Eu, por exemplo, até hoje, por exemplo, a própria vizinhança do prédio fala que tem dia que eu e ninguém em casa é a mesma coisa. Tá, mas então, o que é esse intimidado? Intimidado é porque, assim, essa coisa de, por um lado, foi essa coisa de passar uma parte da vida meio que vivendo de favor na casa de parente, né? Que começa da minha ida para a casa da minha madrinha, né? E depois, quando eu vou morar com a minha tia, eu tinha toda uma liberdade, mas eu sabia que, no fundo, eu sabia. Primeiro que assim, eu nasci no bairro de Ipiranga, né? Minha mãe sempre morou no bairro de Ipiranga, que também era um reduto de população negra, né? É um outro bairro também que as pessoas negras acabaram indo morar lá. Então tinha esse coletivo de famílias negras num determinado local ali da coisa. Minha mãe me teve, eu nasci no dia 26 de abril. Minha mãe foi, como todas as outras mulheres negras, ela era empregada doméstica e ela estava grávida de mim e ela limpava um cinema chamado Cine Maracanã, lá no Ipiranga. E nesse dia minha mãe limpou lá, levou um tombo da escada e foi parar em casa, que eu também morava, assim como o Bi, em casa, eu estou dizendo a minha mãe, né? Morava numa casa também de cômodos no bairro do Ipiranga, que era exatamente a história de todos os negros, né? Porque quando você pega a abolição, que a gente não teve uma abolição completa, nós fomos largados, abriram a porteira da fazenda e nos jogaram para fora. A gente não pôde ficar no interior porque estavam chegando os imigrantes japoneses e italianos que iam trabalhar na lavoura, né, nas outras áreas. E os negros vieram para onde? Daqui do estado de São Paulo, eles vieram para o centro da capital, que era o quê? Praça da Sé, Baixada do Glicério, né? Sendo que no caso do Bexiga já havia um quilombo, remanescente de quilombos lá no Bexiga. Então, a história nossa é parecida com a dele. Perdeu o emprego, mudou, aumentou o aluguel, você vai mudando.
Depois de um tempo de morar em alguns lugares, fui parar no Bexiga. Do Bexiga é que ali tem o pertencimento da questão da raça negra, porque minha mãe também era do antigo cordão Caicai, né? Que não era Vai-Vai, era Caicai. Então tinha toda aquela comunidade negra no Bexiga. Então eu lá já estou mais para adulta do que adolescente, você começa a ter a sua consciência, etc. Tal, participar dos movimentos negros e etc. Tal, da cultura. Muita arte e cultura, porque lá era a sede da escola de samba Vai-Vai, que antigamente era o cordão Vai-Vai. Então tinha tudo lá, como tem a igreja da Quiropita, que a única igreja que tinha um padre negro era da Quiropita. Então tem muita coisa. Então, lá do Bexiga, como era próximo do centro, como o Obi falou, então eu ia no mapa onde estava o movimento negro, ia para não sei para. Então era um lugar central para a negrada se encontrar, que vinha de vários lugares. Depois começou novamente aquela questão da ampliação dos espaços. Então começa você perder espaço, então começou a criar prédios, não sei o que, barari, barará. Os cortiços foram diminuindo, muitos foram morar, por exemplo, saíram do Bexiga para morar do outro lado do rio. Onde é esse do outro lado do rio? É Casa Verde, Mirim. Então, famílias inteiras se dividiram. Tanto ficou no Bexiga... Com a especulação. E um outro tanto foi para Casa Verde. Tanto é que tem muito preto que tem primo, prima, lá na Casa Verde, no Imirim, não sei aonde. E gente que morava no Bexiga, na Bela Vista. Eram famílias. Aí, a própria história da escola de samba Vai-Vai tem isso daí, né? O parentesco. Qual que é a supervalorização do centro e por que tiraram a gente de lá? Porque era o quilombo. Então ali tinham remanescentes de quilombo e outros que vinham para se aquilombar no Bexiga, morar no Bexiga, porque tinha família que era os cortiços, não sei o quê, barari, barará. Isso daí se deu até agora, né? Porque, por exemplo, hoje o Vai-Vai não tem mais a quadra dele, ele não tem quadra. E criaram o metrô, que vai ter uma estação do metrô na 14 bis. Eu morei na 14 bis e o Vai-Vai era do outro lado. Então, é uma forma de tirar. Já tinha famílias dos cortiços da Bela Vista que mudaram para Casa Verde e alguns vieram para a cidade de Tiradentes. Anos depois vieram para a cidade de Tiradentes com a história de ter a casa própria. Então, muita gente optou lá no Bexiga. Que era o sonho das pessoas, hein? O sonho da casa própria. Foi assim que a minha mãe se inscreveu na Coab. E 12 anos depois, a Coab chamou a minha mãe. E aí minha mãe já estava com mais de 75 anos, que é a idade que eu estou agora. Não podia assinar o contrato, porque a Coab não assinava com pessoas com mais de 75 anos. Aí esse contrato veio no meu nome. Por isso que eu tenho um apartamento hoje aqui, graças à minha mãe, porque senão também estaria no olho da rua, talvez até morando na rua aí. Vila Prudente, não sei aonde morava a gente de ocupação, a prefeitura, com a expansão do centro novamente, deslocou todo aquele povo para vir para cá, e esses que vieram para cá, que eram de favelas, de não sei o quê, eles ganharam a casa, que era assim, fizeram um quadrado. Aqui tinha um monte de quadradinho, que era quarto, cozinha e banheiro. Sim. E tinha um quintal. Sim. Então, essas pessoas ganharam essa casinha, foram trasladadas de lá para cá e depois pagavam, tipo assim, R$10 por mês, só para não dizer que deram coisa. Certo. Então, aqui na cidade de Tiradentes, tem pessoas que vieram deste movimento de mudança, de tirar do lugar para ir para o outro, né? E pessoas que vieram de favelas também para cá na cidade de Tiradentes. Então, Sim. De vários bairros e da ampliação e também das favelas. Sim. Agora eu estou entendendo um ponto que nos une, e eles acham que foi inconsciente o que eles fizeram, mas tem tudo a ver nós três aqui. O dentro para fora, eu estou lembrando de um personagem Fora que eu conheci. pra dentro, né?
que eu conheci há algum tempo, que essa pessoa falou para mim: Cláudia, meu bisavô era escravo, e ele fala do momento da libertação em que eles soltaram ele no meio da rua, e ele fala que ele lembrava dele seguindo com um monte de escravos sem ter para onde ir. E eles reclusos lá sem ter mais moradia, muitos preferiam ficar nas suas fazendas, lá sem, ainda escravos, trabalhando de graça pela moradia. Então, quando o Obi fala dessa coisa itinerante dele, você dessa coisa itinerante, Cláudia canta dessa coisa itinerante, que eu morava aqui em São Miguel Paulista, num cortiço, no qual o nosso sonho era ter uma casa própria, com as mesmas condições que você. Então, nós, os filhos desses escravos, continuamos passando pelas mesmas situações em busca da moradia que eles não nos forneceram. Eu falei na sexta-feira do processo de gentrificação. Gente, exato. Então, olha que coincidência, que não é coincidência. Nós, pretos, claros e escuros, somos oriundos desses escravos que não tinham onde morar e que se encontram nesse quilombo a céu aberto, originários desses locais que foram nos expulsando. Porque hoje quem mora no Bexiga é topzeira. Na Zona Norte tem aquele padrão, só a leste de onde eu vim que ainda não tem essa estruturação como tem nesses dois outros bairros. Então a minha história na cidade de Tiradentes se dá também com o sorteio. Quando a minha mãe soube que tinha sorteado na casa própria, foi uma festa que a cidade de Tiradentes corresponde a isso. Por isso que eu sou tão grata a esse bairro, que vira até uma coisa piegas, quando eu falo em qualquer lugar que eu estou, que eu sou grata, que isso para mim foi o primeiro palácio da minha casa e tal, eu falo isso com uma memória afetiva, porque foi aqui que eu consigo ter um suporte, que eu consigo ver um banheiro onde não tem os ratos disputando comigo, onde não tem as baratas voando na minha cabeça, onde eu abro a janela e não vejo lá aquele esgoto a céu aberto. Então, olha a importância da gente ter um lar. A cidade de Tiradentes também é importante dizer que ela também teve muita gente ligada a movimentos sociais. Um deles é o movimento da moradia, né? Estou dizendo aqui cidade de Tiradentes, que também, em sua maioria, quem participava e era a liderança eram negros, poucos brancos, mas tinha. E o movimento negro, que somos eu, o Obi e outras pessoas que mudaram para cá. Eu estou falando movimento negro, mas é a coletividade negra. Sim. Porque nem todo mundo era ligado à luta antirracista. Sim. Mas era pouquíssimas pessoas eram ligadas. Luta antirracista. Por quê? Porque nas escolas de samba também, da qual eu fiz parte, a Vai-Vai, você não podia falar de racismo, porque tinha os brancos lá, os italianos do Bexiga, que frequentavam, não sei o quê. Então essa escola, a Vai-Vai, saiu com um tema afro, diferente da Casa Verde, de outras escolas, bem recentemente, que foi o Orum Aê, um eterno amanhecer. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que você ficou feliz que veio morar na casinha, aqui no caixote aqui da cidade de Tiradentes, ela também te oprimiu, né? Então, porque aqui a gente sabia que era lugar de negro, de não sei o quê. Por isso que ela pegou esse coisa. Então, o que eu queria dizer para você é que, assim, quando a gente veio para cá, nós viemos para um lugar que a gente também não gostaria de ficar. Eu morava na Bela Vista, ali não sei aonde, pertinho, tinha condição, ficava até as tantas no samba, no baile, e chegava em casa, mesmo morando no Cortiço, é isso que eu quero te dizer. E aqui era longe. Sim. Tem que passar a madrugada para chegar aqui. Então, não tinha metrô também. Então, quando a gente percebe que não tem mais jeito, ou a gente fica na cidade de Tiradentes e muda a cidade de Tiradentes, ou seja, quando esse mudar, a gente fazia a nossa militância, que a gente fazia na Praça da Sé, na República, não sei onde, aqui dentro do bairro. Aí quando a gente começa a pontuar a Casa Amarela de Casa da Fazenda, aí a gente começa a fazer um movimento.